Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje o assunto é sobre a Amazônia, essa seca estão causando problemas aqui, ambientais, econômicos. No dia 16 de julho desse ano, 2023, eu mostrei um vídeo falando da situação das geleiras aqui das Andinas, aqui na Amazônia. Eu mostrei que de 1990 a 2020, as geleiras diminuíram, reduziram em torno de 42%, e que isso poderia ter consequências relacionadas com o nível de água dos rios. Então, os dois primeiros slides que estou mostrando para vocês, exatamente o que eu mostrei naquele vídeo. Então, nós temos aí um trabalho de Santana em 2020, que eles mostraram que houve uma perda de 42% na cobertura de neve nas geleiras andinas, e depois mostrei um trabalho dos gaúchos, pesquisadores gaúchos, Rocha e os seus colaboradores, foi publicado em 2019, mostrando que as geleiras andinas contribuem para a água do Rio Madeira entre os meses de maio a outubro. Então, quer dizer, há uma influência das geleiras no nível do Rio Madeira. 2 meses e meio depois, agora em setembro, nós temos aí uma situação que talvez ou é coincidência ou é consequência, de que no Rio Madeira, na usina hidrelétrica Santo Antônio, em Rondônia, no estado de Rondônia, é a quarta maior hidrelétrica brasileira. Ela teve que ser interrompido a produção de energia. Ela tem uma capacidade de 3.300 quilowatts, mas no final de setembro ela estava produzindo apenas 703 quilowatts. E aí o governo achou melhor interromper por causa do nível estar muito baixo. Então, será que já não está havendo uma interferência grande das geleiras, dessa perda de águas das geleiras? Essa água não está fazendo falta agora, causando esse problema econômico? Aqui no Rio de Solimões, em Tefé, agora no final de setembro, nós temos aí uma situação anômala, que eu nunca vi isso daqui. Eu estou aqui em Manaus desde 1977. Mais de 150 botos morreram. E aí está a temperatura da água. O nível ficou muito baixo. Os botos são animais mamíferos, eles são inteligentes, eles sabem onde vão na época do ano, sabem que não tem problema de retorno para o outro canal principal. E o que aconteceu? A vazante hoje foi tão baixa, que eles ficaram presos. Com pouca água, temperatura de 39, 40 graus, falta de oxigênio, a mortalidade de peixe muito grande. Então, a primeira vez na história que nós temos aí uma mortalidade muito grande de botos aqui na Amazônia. E é um mamífero inteligente. Então, o que está mostrando esses dados para nós? O que essas mortes estão mostrando? Então, nós temos aí um trabalho, uma entrevista feita pelo o site Amazonas Real, a jornalista Erika Lima, ela publicou agora dia 6 de outubro de 2023, mostrando aí o site, aí, o link, né? É uma reportagem muito consolidada, com entrevista com vários pesquisadores, com cientistas, e o resumo que eu poderia passar para vocês aqui, que eu acho mais importante, é que as altas temperaturas, a falta de oxigênio são as causas prováveis, segundo os cientistas, da mortalidade, principalmente dos botos e, evidentemente, também dos peixes. O fenômeno El Niño, o aquecimento das águas do Atlântico Tropical Norte, Oceano Pacífico Equatorial e a ação humana na Amazônia seriam as causas principais. Quer dizer, nós está havendo uma convergência de situações no nosso planeta. É o Ninho de um lado, é o aquecimento do Atlântico Tropical Norte, o aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial,
essa junção de fatores está causando todos os problemas. E, evidentemente, que as queimadas na Amazônia também estão interferindo. E a situação tende a se agravar. Segundo as informações governamentais, 55 dos 62 municípios do Amazonas estão em estado de emergência. E cerca de 500 mil pessoas estão sendo afetadas e o problema pode se estender até janeiro de 2024. Por incrível que pareça, essa população do interior às vezes não tem água potável para beber, em plena Amazônia. E tem esses problemas de transporte também, então você está vendo então uma dificuldade de transporte de mercadorias e tal, quer dizer, a situação hoje está totalmente fora de controle, então nós precisamos de repensar as ações que nós estamos causando na nossa região, na Amazônia, no planeta. Aparentemente há uma ligação muito grande a nível mundial com todas as interferências do ser humano. A temperatura nos oceanos não é à toa que está causando isso daí. Nós temos 5 mega ilhas de plástico. A cor dos oceanos está mudando de azul para verde, possivelmente pelo crescimento de algas. Nessas ilhas gigantes, 2 dessas ilhas de plástico são maiores do que o estado do Amazonas. Nós temos plástico até 11 mil metros de profundidade. Isso deve estar causando também um efeito muito grande no aquecimento dos nossos oceanos. Então, as consequências tendem a se agravar cada vez mais. Então, há uma preocupação hoje da ONU, está havendo, então, uma conscientização maior, mas não era preciso chegar nesse nível para a gente ter um pouco mais de conscientização sobre os problemas que estão sendo causados no nosso planeta. Então, o que os bolsos estão dizendo para nós, olha, a situação está crítica para nós, mas para vocês também. Então, nós precisamos de repensar nas nossas ações no nosso planeta. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Espero que estejam gostando dos nossos vídeos. Por favor, curtam nosso canal, compartilhem os vídeos para que mais pessoas tenham conhecimento sobre o que está acontecendo no nosso planeta, na nossa região, e possamos então contribuir melhor para a sociedade e para o nosso planeta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.